exógenas, outras enteógenas. Não vou entrar no mérito dessa questão, mas todas que levam a estados alterados de consciência, que é isso que ninguém pode negar. Isso aí não tem como a gente negar. Quem já passou pela experiência sabe o quanto é poderoso esses estados alterados de consciência. Inclusive, tem pessoas que passaram pela experiência de ingerir alguma dessas substâncias e não aconteceu nada com elas. Eu conheço algumas pessoas que são muito frustradas, inclusive pelo fato... Frustradas que eu digo assim, por não ter o resultado que esperava, né? Algumas pessoas que tomaram chá de ayahuasca, se eu não me engano foi ontem ou anteontem, estava um amigo meu aqui em casa, e ele comentou que já tinha usado a ayahuasca 4 vezes e não tinha acontecido nada com ele. Não tinha acontecido nada. Para não dizer que não tinha acontecido nada, ele sentia muito sono e dormia. Então não teve nenhuma experiência realmente diferente com relação à ayahuasca. Então isso tem uma variação muito grande. Grande Yuri, seja bem-vindo, meu velho. Então isso tem uma variação grande, mas essa coisa de não sentir nada é muito raro acontecer com as pessoas. Principalmente 4 vezes. Então, uma das coisas que eu quero logo colocar aqui, para vocês que já tiveram experiência, ou que terão experiência com plantas alucinógenas, com plantas enteógenas, que trazem estado alterado de consciência, pode acontecer sim de você tomar e naquele momento não acontecer nada de diferente, ou no máximo você sentir sono e ir dormir. Pode acontecer. Mas eu acredito que se você tiver um preparo, isso é muito importante. Se você tiver um preparo, não só a nível, como posso dizer, superficial, porque eu vejo muitas vezes as pessoas falarem que vão em rituais, né? Não vou nem dizer que tipo de rituais são, mas vão em rituais e chegam lá, ouve-se pouco, né? Faz o uso da medicina da natureza e tem uma experiência que não sabe muito bem como direcionar. E eu até estava questionando isso com o Brendo, que está vindo aqui para o Vale do Capão, que vai fazer uma vivência dos outros, aproveitar aqui para fazer o merchan, a vivência dos outros circuitos de consciência, onde a gente vai trabalhar essa ideia dos outros circuitos, que eu prefiro que ele explique melhor. A gente vai ter uma live em breve, e um circuito de lives, na verdade, em breve, explicando melhor sobre essa proposta dos outros circuitos de consciência, que ele está trazendo aqui para o Vale do Capão, nesse lugar maravilhoso, onde vocês vão desfrutar aqui desse lugar paradisíaco. Mas além disso, se entender muito enquanto pessoa, ver como pode se resolver em vários aspectos da vida. Mas mais do que isso, eu perguntei para Brendo, e essa coisa de pegar a pessoa, fazer o uso da substância e deixar ela lá? Porque tem muito disso, né? Ele falou, não é bem deixar ela lá. A questão é que esse momento é o momento dela, mas aí ela vai ter todo um preparo antes. Tanto é que toda essa vivência dos outros circuitos vai ser uma preparação para no momento que ela fizer a ingestão da ayahuasca, que é a proposta que a gente está trazendo, a proposta da ayahuasca, ela já saber como lidar com a situação. E não simplesmente ela tomar, fazer o uso e no momento que ela estiver tendo as respostas, as reações que ela tem que ter, simplesmente deixar ela ali sem ela saber como lidar com a situação, ou chegar lá e interferir, né? Que era uma coisa que eu ficava imaginando. A gente vai interferir no momento ou vai deixar elas lá? Vai deixar elas lá, mas depois de ter feito um preparo com ela, para ela saber lidar com a situação. Então isso é uma das coisas muito importantes que eu acho que a gente tem que trazer quando está mexendo com essa medicina da natureza, com essas plantas que trouxeram, né, tanta riqueza para vários povos indígenas, povos na verdade vários povos antigos também que já faziam uso e que traziam respostas maravilhosas, e eu tenho certeza que muitos desenvolvimentos até tecnológicos tenham surgido a partir desses encontros com essas ervas sagradas e trazido esses estados alterados de consciência para trazer novas ideias, porque por conta dessa expansão de consciência que se diz, não é? E, trazendo isso, eu fiz até algumas anotações aqui para falar sobre esse bate-papo que a gente vai ter, né, falando sobre a psilocibina, que essa é a proposta que eu tenho trazido de você usar esses expansores de consciência como catalisadores do que você já quer. Principalmente a psilocibina, que é encontrada nos cogumelos, em alguns cogumelos, não em todos os cogumelos. Ela traz esse conceito de que você pode
catalisar. O que é catalisar? Né? É você usar algo para, a grosso modo, para todo mundo entender, é você usar um recurso que aumente algo que você já faz, algo que você já quer. Né? Então, se você quer aumentar a potência do motor de um carro que você usa, você vai usar algo para catalisar, um aditivo, né? Para que aumente a potência do seu motor. Então, a ideia da psilocibina, quando eu trago na ideia de um processo terapêutico, é dela servir exatamente como isso, como um catalisador do que você já quer. E olha que barato essa ideia de servir como catalisador. A psilocibina, ela tem o poder de aumentar o efeito da neuroplasticidade, as respostas neuroplásticas, né, os efeitos neurais. Ou seja, se você está fazendo uso da psilocibina, isso é uma coisa que eu trago muito para as pessoas, para elas entenderem. Porque você fazer o uso da psilocibina, estando imerso no estado de problema, estando no estado depressivo muito forte, estando no estado de crise de pânico muito forte, estando no estado de fobia muito forte, fazer o uso da psilocibina, ora, ela é um catalisador do seu estado emocional momentâneo, é um catalisador do que você está fazendo naquele momento. Então, se você está passando por uma fase depressiva ou por uma fase de qualquer desconforto emocional e não está fazendo um exercício de mudança para isso e vai usar qualquer recurso baseado na psilocibina, que ela faz um aumento da sua conexão neural, se a sua conexão neural está muito no estado de problema, se você usa a psilocibina, o que é que vai acontecer? Vai aumentar a sua conexão neural do estado de problema. Então, nunca, isso é uma dica que eu dou para vocês, nunca faça uso de psilocibina quando você estiver no estado de problema. Use a psilocibina. E eu não digo para você, quando você estiver com depressão, não use. Porque depressão é um estado que você está mantendo ali por um bom tempo. Então, se dentro desse estado que você está mantendo por um bom tempo, você está fazendo exercícios de mudança e tá vendo, aí é que tá, porque tem vários detalhes, e tá havendo um trabalho forte ligado ao estado emocional nesses processos de mudança que você está fazendo, você pode usar a psilocibina. Porque o que reforça os estados emocionais, aliás, o que reforça a neuroplasticidade na mente da gente, no cérebro da gente, é o estado emocional e a repetição. São duas coisas muito importantes que eu falo para meus clientes, falo sempre em minhas lives. Se você souber alcançar um estado emocional muito forte e você repetir as práticas o tempo todo junto com esse estado emocional, então você vai ter uma resposta terapêutica maravilhosa. Obrigado, Raqueline, bem-vinda, minha querida, saudade de você, beijo no coração. Então você vai ter uma resposta emocional muito forte. Então você está forçando a neuroplasticidade, porque você está trazendo a emoção e dando várias sugestões, repetições, né, positivas. Essas repetições positivas entram várias coisas aqui no que eu estou falando, beleza? Só você tendo uma imersão muito maior para saber exatamente quais são esses estados emocionais positivos que você vai criar, para não ficar pensando que é só eu consigo ficar emanando frases boas achando que vai dar certo. Não é só isso, beleza? Saudade, moça, beijão. Então, se você está usando nas suas terapias um bom recurso emocional que está eliciando, trazendo uma emoção muito forte, e você está fazendo uma repetição com técnicas realmente efetivas, e estiver fazendo uso da psilocibina, que ela gera maior neuroplasticidade, ponto para você. Mas se você tá mal pra caramba e vai achar que vai usar a psilocibina vai mudar, assim como usar antidepressivos, que isso é constatado cientificamente, eu não preciso ser um psiquiatra para estar falando isso é comprovado cientificamente, que o uso simplesmente de antidepressivos vão resolver seu problema, não vão, já é provado cientificamente. Se você estiver no estado mal pra caramba, lá depressivo pra caramba, e só usar antidepressivo, isso não vai resolver nada. Vai trazer alguns momentos de estabilidade, mas não resolve nada e mais, a longo prazo piora. Isso é comprovado cientificamente, eu posso falar tranquilamente, né? Tem estudos científicos que mostram que simplesmente a prática de exercícios físicos
é muito mais efetiva do que a prática simplesmente de usar antidepressivos e não fazer nada. Beleza? Mas não vamos entrar nesse assunto. Só para vocês saberem que você usar a psilocibina, que é um catalisador enquanto conexão neural, enquanto fazer conexões neurais, enquanto reforçador de conexões neurais, saiba que se você está no estado de problema e você estiver usando ele, assim como usar os antidepressivos, simplesmente não vai servir para nada. Aliás, vai piorar. Você precisa de um arcabouço de recursos que vai trabalhar o corpo, a mente e essa parte energética. Quando eu falo de energética, essa sensação, né, de energia, de pulsação, de desconforto, né, tanto para depressão, tanto para fobia, tanto para qualquer tipo de estado emocional alterado, que seja um estado emocional que não seja compatível com o que você está trazendo para você, beleza? Paty Ribeiro, seja muito bem-vinda, você sempre presente aqui nas nossas lives, beleza? Então, antes de mais nada, falar um pouco o que é a psilocibina, né? Eu vou deixar algumas pescas aqui para explicar para vocês. A psilocibina, ela nada mais é que um composto químico encontrado em certos tipos de cogumelo, que são conhecidos como cogumelos mágicos. Tem até, indico a vocês assistirem, Cogumelos Mágicos, que é um documentário que tem na Netflix. Se eu não me engano, o nome é esse, Cogumelos Mágicos, ou Fungos Maravilhosos, Fungos Mágicos, alguma coisa desse tipo. Né? Essa substância ela pertence à classe de compostos chamados de triptamina. E aí eu venho dizer para vocês, porque tem a psilocibina e tem a dimetiltriptamina também nos cogumelos. Nesses mesmos cogumelos que tem a psilocibina, também tem a dimetiltriptamina, que é encontrado no chá de ayahuasca. Beleza? É por isso que eu gosto tanto do cogumelo. Né? Então, quando é consumida, ela é metabolizada pelo organismo e se transforma em psilocina, que é a forma ativa que é responsável pelos efeitos psicodélicos quando tomadas em macrodoses e em efeitos de neuroplasticidade, de conexões neurais, usado quando é usado em microdoses. E isso é o que eu vou explicar para vocês exatamente como funciona o uso em microdoses e o uso em macrodoses ao longo aqui do nosso bate-papo. Vamos ver até que horas a gente vai com o nosso bate-papo, beleza? A psilocibina, ela se adapta exatamente aos receptores da serotonina no cérebro, alterando a atividade neural, causando efeitos perceptuais, cognitivos e emocionais. Lembra o que eu estava falando? Que quando você está mexendo legal com a emoção e usando técnicas que alteram a sua percepção, tudo ligado para o lado bom, para a mudança do estado, ela tem um efeito legal. Então é exatamente disso que eu estou falando. Por conta que a psilocibina, ela se conecta com os neuroreceptores da serotonina, que é o que a gente fala do hormônio do bem-estar. Quando você está com a serotonina bem equilibrada no seu corpo, você consegue discernir muito melhor sobre sua vida. Significa que o seu racional está conseguindo lidar com o emocional. A grosso modo, e de uma forma que fique bem, que entenda bem, é isso que significa. Se você está no estado de serotonina equilibrado no seu corpo, automaticamente a sua cognição está em dia com essas emoções. Você consegue lidar. A emoção pode até vir. Os problemas estão aí, aceita que dói menos. Vivemos em sociedade, a gente sabe o quanto dá trabalho, né, viver em sociedade por conta de tudo que acontece. Não vou nem entrar em detalhes aqui, né, por tudo que acontece. Mas se você está com equilíbrio de serotonina no seu corpo, e isso envolve um monte de coisa para a sua serotonina estar equilibrada, não é só antidepressivo, não é só psilocibina, beleza? São várias coisas que envolvem esse equilíbrio, mas para ter esse equilíbrio da serotonina no seu corpo, né, significa que se você tem esse equilíbrio da serotonina no seu corpo, significa que você consegue lidar com várias situações emocionais que várias outras pessoas não conseguem por conta desse desequilíbrio, entendeu? E isso que a psilocibina faz. Ela faz gerar mais conexões neurais e o maior barato disso que é se conectando com esses neuroreceptores. Os neuroreceptores recebem. Eles recebem a psilocibina, né, que também tem o mesmo efeito da serotonina, e isso vai lhe dar o melhor discernimento para você lidar com suas emoções. E junto com isso tem todos os recursos que você conhece quando faz terapia com o tio Cobes. Beleza?
que é muita coisa para estar falando aqui agora. O que eu estava falando para vocês, lembra que de início eu estava falando de uma pessoa que passou por 4 sessões de ayahuasca, 4 rituais de ayahuasca e não sentiu nada. Os efeitos tanto da ayahuasca quanto outras plantas, elas variam muito de pessoa para pessoa e geralmente elas incluem essas alterações perceptuais, né? Às vezes você não sente nada também, às vezes você se sente muito bem, às vezes você se sente muito mal. Saiba que o sentir é uma coisa, a emoção é outra. Você está tendo uma descarga emocional muito grande, por sentir o desconforto, você interpreta que você está se sentindo mal, aí chama de peia, né? Quando a pessoa que toma ayahuasca, né? Sentiu uma peia, então se tive uma bad trip. Tudo isso, né? Depois que eu tive as minhas crises de pânico, eu passei por longas datas de crise de pânico, quem conhece a minha história sabe, eu entendo que isso é uma pulsão, é algo querendo botar para fora, e esse medo da gente não quer botar para fora e ficar tudo muito pior. Então é algo que está vindo para botar para fora, então não é algo ruim, é uma sensação ruim, beleza? Também explico melhor isso no curso, porque é muito fácil você dizer que é só algo ruim e não é nada ruim de verdade quando você está sentindo dentro de você. Eu entendo muito bem isso, beleza? A psilocibina tem sido usada há milhares de anos, agora que tem sido resgatado esse papo, que eu acho às vezes até meio chato o pessoal falar de medicina da natureza, seres da natureza e tudo mais, quando na verdade a gente sempre usou isso, sempre fizemos vários chás que foram muito benéficos, que curou a gente de várias enfermidades muito graves, pequenos chás que a gente sempre usou, e agora está com esse papo de medicina da natureza. Não é legal também, não é ruim encarar com medicina da natureza, mas estão levando muito para um papo muito espiritualizado, e não que não seja espiritual. Eu falo é do abuso, entendeu? Porque realmente não deixa de ser uma medicina, mas é um alimento que faz bem. Todo alimento que faz bem, para mim é medicina. Então vamos chamar tudo de medicina se for assim. Desde a abóbora até qualquer outra coisa. Beleza? E não adianta menosprezar, porque, exemplo, a cannabis. A cannabis tem inúmeros recursos medicinais que certas plantas só têm um recurso ou 2. Vai desmerecer essa outra planta? Não. Então, não é mais porque tem mais coisas. Só tem mais coisas. Mas se não tivesse a outra planta, que a cannabis não tinha coisa para ajudar, também iríamos ficar desfalcados. Então, toda planta, todo recurso que a planta dá, ao mesmo tempo é medicinal, mas também é alimento. A simplicidade do alimento. A magia de um alimento que faz bem. Isso é medicina. Pronto, massa. Beleza? Seja bem-vinda, Lohane. Beleza? Seja bem-vinda, Roberta. O mais importante é saber que os estudos sugerem que a psilocibina ela é muito eficaz nos tratamentos de depressão, beleza? Nos transtornos de estresse pós-traumático também, né? Vícios, e promove mudanças duradouras na cognição, na percepção e no bem-estar. Mas tudo isso não é simplesmente fez o uso do cogumelo ou mastigando, ou fez o uso do cogumelo em cápsula e continuou vivendo a vida como ela é. Se você fizer o uso simplesmente e continuar vivendo a vida como ela é, eu, Alex Cobbs, estou lhe garantindo aqui que é bola na trave. Não vai fazer o gol, você não vai ter uma resposta realmente de verdade. Você não pode ingerir nada achando que aquilo que você está ingerindo vai mudar a sua vida, se você também não faz nada para mudar. Tudo que você ingere para fazer mudança nada mais é que um catalisador do estado emocional que você quer. Aliás, do estado emocional que você está, não é nem do que você quer. Porque se você está com depressão e toma antidepressivo porque você quer sair da depressão, você não vai sair da depressão. Você vai sair da depressão se você tomar o antidepressivo e junto com o antidepressivo você usar recursos, corpo, mente e energia para sair dessa depressão. Que aí o seu corpo vai entender que você está fazendo a mudança e o antidepressivo que você está tomando vai atuar na sua mudança. Beleza? Essa é a grande pegadinha da indústria farmacêutica. Achar que você vai tomar um antidepressivo e que você vai ficar bom, ou que o certo é, independente de você ficar bom ou não, é você usar o antidepressivo pro resto da sua vida. Não caia nessa pegadinha. Beleza? Uma coisa que é importante ressaltar, que a psilocibina também é algo que é controlado em vários países, inclusive no Brasil. Uso recreativo ou terapêutico, porque é muito conhecido como uso recreativo, né? Usar de cogumelo, uso de cogumelo, LSD, cannabis, essas coisas, o pessoal fala muito disso.
mas o recurso terapêutico dele principalmente, porque quando é usado como terapia já tem uma responsabilidade muito maior, então tem que ser usado com muita responsabilidade, né, e com a supervisão adequada de profissionais, né? Saber que o uso das substâncias psicodélicas deve ser efetivamente usado com cautela. E por que com cautela? Por que com cautela? Porque você usar faz mal, usar isso, pode fazer mal? Pode, exatamente por conta disso que eu estou falando. Você simplesmente usar exatamente num estado emocional muito ruim. Eu vou usar isso para ver se melhora. E ela é um catalisador de neuroplasticidade. Já ouviu pessoas falando que tomou antidepressivo e ficou muito pior? Que usou ansiolítico e ficou muito pior? Faz sentido isso agora que eu estou falando para vocês? Porque não adianta você não estar fazendo nenhum exercício para a mudança do seu corpo e da sua mente e tomar algo achando que vai mudar. Porque todos esses remédios que você toma, todos esses catalisadores que você toma, está envolvido com neuroplasticidade, com conexão neural. Se você está muito mal, seu corpo entende que você está muito mal, vai reforçar o estado ruim. Se isso ficar claro para vocês, para mim já valeu essa live. Para mim já valeu essa live. Para quem está assistindo agora, para quem pegou na metade, para quem vai assistir depois. Beleza? E, atualmente, eu como cobaia de mim mesmo, eu fiz o uso da psilocibina em microdoses, certo? E tem alguns objetivos, né, que quando eu coloco para as pessoas, ela tem que entender como a gente vai explorar essa coisa de microdose e macrodose. Porque eu sou muito claro para a pessoa. A microdose, você vai sentir uma mudança significativa ao longo do tempo, relacionada a foco, a atenção, a esse controle de estado emocional. Massa. Se você optar em fazer o uso da macrodose, saiba que você está entrando num campo onde você vai mergulhar, né, fundo nos estados emocionais. E é a mesma coisa que eu digo para quem quer fazer terapia envolvendo regressão, né? Porque se você está fazendo uma regressão, você está fazendo uma regressão ao estado de problema. Se você está fazendo uso de qualquer ayahuasca, psilocibina, seja lá o que for, no intuito de mexer diretamente com o passado, você pode ter uma experiência. Uau, brilhantou tudo, agora tudo faz sentido e a partir de agora começa a fazer mudança. Ou você pode tomar uma pancada físico-mental de não aguentar, não estou aguentando isso, meu Deus, isso é demais para mim. Ou reviver exatamente o seu estado de problema, como acontece na regressão em algumas vezes. Vai ter resultado? Principalmente se o terapeuta for bom. Vai ter resultado. Agora, é um mergulho. É um mergulho. E tem aí a sua escolha para você fazer. Todas as duas escolhas, se o terapeuta souber lhe conduzir, se o xamã souber lhe conduzir, se o mestre souber lhe conduzir, apesar de que xamãs e mestres trabalham só com macrodosagem de tudo, né? Eu também trabalho com a parte da microdosagem. Eu sou muito na contramão de certas coisas, né? Mas nunca na contramão da ciência, porque eu mesmo não sou o cara muito adepto das regressões, por conta do mesmo aspecto. Do mesmo aspecto. A regressão é como se fosse tomar uma dose alta de uma ayahuasca, de uma psilocibina, porque você pode realmente vasculhar essas coisas mais profundas, mais sombrias, né? Mas, vou voltar sempre a dizer isso, mas vai ter resultado. Vai doer um pouco mais? Vai, mas vai ter resultado. Você trabalhando com microdoses é como se fosse uma homeopatia, né? Dessa coisa, só que assim não é bem homeopatia, porque as microdoses não chegam a ser doses homeopáticas, né? E se você fizer uso das microdoses e fizer a proposta que eu trago para vocês, que é usar
auto-hipnose, vocês vão começar a ter experiências mais profundas. Porque você está fazendo essa ativação, né, da neuroplasticidade através da psilocibina, e por si só a hipnose ela tem esse trabalho também. É por isso que eu digo que vai servir como um catalisador para o que você quer. Então você está trabalhando seu estado emocional, você não está ali afogado na depressão, afogado no estado de pânico, afogado na sua preocupação da fobia de andar de avião, que está perdendo várias propostas, entendeu? Você está com todos esses problemas, mas está com os recursos certos na mão para fazer mudança. Beleza? Então é isso. E aproveitando mais uma vez, essa proposta que eu vou estar trazendo junto com o Brendo Augusto, que não é da psilocibina, apesar de que no cogumelo tem psilocibina e também tem a dimetiltriptamina, porque faz parte da família, mas eu vou estar trazendo o Brendo para fazer uma vivência voltada para ayahuasca, beleza? Que é a dimetiltriptamina, em alta dosagem, em macrodosagem. Ou seja, vai ter um acompanhamento, ele vai preparar todos vocês, né, nessa vivência dos outros circuitos, né, que é baseado em Timothy Leary, que foi conhecido como o papa do ácido lisérgico na década de 60, né, porque ele começou a investigar muito sobre isso, inclusive foi preso por conta dessas coisas de expansão de consciência. Algumas pessoas não gostavam disso, porque expansão de consciência é sinônimo de revolução, tanto pessoal quanto de sociedade. Então, assim, os poderosos da mídia e tudo mais não gostam muito de dar acesso a esse tipo de coisa. Então, mas nem vou entrar nesse tipo de conversa. Mas a proposta que a gente vai estar trazendo aqui com o Brendo, dos outros circuitos de consciência, foi criado do Timothy Leary, e que ele entendeu que desde a nossa infância até a fase mais adulta, ou até o que a gente vive hoje, né, a gente passou por situações que são muito peculiares, com alguns princípios ativos que tem na natureza e que faz parte do corpo da gente. É fabuloso essa ideia dos 8 circuitos. Eu quero realmente estar sentado perto dele, que ele me explicou um pouco sobre isso. Tem vídeo dele falando sobre isso. Inclusive, eu recomendo a todos vocês no canal de Brendo Augusto. Você busca... Você pode digitar aí no YouTube. 8 circuitos de consciência, Brendo Augusto. Onde ele explica um pouco sobre isso. É um vídeo até grande, na verdade, um vídeo longo, explicando sobre isso. E essa vivência que a gente vai ter aqui é exatamente sobre isso. A gente vai encerrar e vai ser opcional. Olha só, vai ser opcional. Porque ser humano tem que ter o direito de escolha, de saber onde ele está se metendo. Então, vai ser opcional. Se ele quiser, ele faz parte do ritual de ayahuasca, ou então não, ele vai usar os outros circuitos de consciência que ele aprendeu para usar a neuroplasticidade a favor dele, né? Na dosagem dele, da auto-hipnose, ou ele pode escolher para as microdosagens da psilocibina. Então, assim, é um mundo vasto de fazer mudança, onde a gente não precisa ficar só preso a recursos enlatados, como a gente sempre vê aí, e que no fundo, respostas efetivas de longo prazo a gente acaba não tendo, acaba às vezes ficando dependente, né, dos recursos terapêuticos. Pô, eu tô aqui viciado numa droga e quero sair dessa droga. Como foi que eu consegui sair da droga? Ficando viciado em terapia. Claro que é muito melhor você tá viciado e dando dinheiro para uma terapia do que tá viciado, né, e dando dinheiro para droga e trazendo vários problemas com a família, até de podendo roubar, e de personalidade, de você suas alterações de personalidade. É muito melhor? É. Mas a liberdade pessoal não tem preço. Eu falo isso por experiência própria. Foram 14 anos de crise de pânico e hoje, quando eu falo de terapia, eu falo muito mais de autoterapia e é algo muito pessoal. Porque algumas pessoas realmente vão depender de terapia, terapeutas que dependem de terapia, mas hoje realmente... E se eu sentir a necessidade, eu vou atrás. Mas é porque são tantos recursos que eu fui buscar, que hoje realmente quando acontece... E eu, inclusive, estou passando agora por um momento de autoterapia. De autoterapia, de ressignificação, de fazer várias mudanças, de atitudes que eu tinha e que eu mesmo não enxergava, ou enxergava e inconscientemente tapava os olhos, né? E que eu estou fazendo essa mudança agora também, estou passando por isso. E não é fácil não, é uma paulada. Mas é isso, beleza? É isso que eu queria passar para vocês.
Senhorita Marciolita, seja muito bem-vinda. Olha o que ela está dizendo aqui, eu adoro o Brendo Augusto. Você e ele podem fazer uma live juntos no Praticadamente. Ave Maria! Eu e fala até em nome dele. Me chama que eu vou, igual a Sidney Magal naquela música, me chama que eu vou. A gente está muito aberto a falar sobre isso. E esse assunto do Brendo teve muito a ver com a coisa que eu tenho trazido também nas terapias, dessa expansão de consciência, entendendo que você pode usar. No caso, eu trabalho muito com a psilocibina. Ele trabalha mais com essa coisa da ayahuasca, que ele se descobriu há 6 anos. Eu usei a ayahuasca quando eu tinha 23 anos de idade. Ou seja, hoje estou com 47, né? Mas ao longo disso tive várias experiências também com a própria auto-hipnose, com algumas rodas, né, de imersão, de meditação, que inclusive até já consegui fazer uma regressão espontânea no curso de meditação. Então a gente entende que a nossa mente, ela já tem todos os recursos aí. Quando a gente fala de ayahuasca, a gente está falando de dimetiltriptamina. Onde é que está a dimetiltriptamina? Em todos os seres vivos a gente também tem dimetiltriptamina. Quando a gente sonha, quando a gente tem esses sonhos, quando a gente tem essas visualizações em sonhos, tudo isso tem a ver com a serotonina, com a melatonina e com a dimetiltriptamina, e tem a ver com todas essas experiências que a gente tem também quando ingere também esses enteógenos, esses alucinógenos, beleza? E te digo mais também, Marciolita, eu e Brendo, a gente vai fazer uma série de lives agora. Se eu não me engano, a gente começa no dia 20, eu tenho quase certeza absoluta. No dia 20 a gente começa o circuito de lives. São 3 lives, durante 3 semanas a gente vai fazer 3 lives explicando mais sobre os outros circuitos de consciência, explicando sobre essas expansões de consciência, falando sobre o uso da psilocibina, uso da ayahuasca. Então assim, vai ser algo bem fora da caixinha para você que gosta de falar de assuntos que vão além da hipnose, que vão mais abordar estados alterados de consciência de verdade. Porque a hipnose tá em eu convencer você a ir para minha próxima live. Entendeu? Se eu convencer você a ir para a próxima live, é um recurso hipnótico. Hipnose é algo muito natural. O que eu estou falando é de estados alterados de consciência, de certas percepções que a gente não tem quando a gente está aqui no Aqui e Agora. Beleza? Beijo no coração de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. A gente começou essa live, estava marcado para o meio-dia. Estamos chegando aqui já às 12h45. Então agradecer a todos vocês. Espalhem essa live aos 4 cantos. Eu vou disponibilizar ela também no YouTube, porque tem muita coisa informativa para vocês. E vai começar também o curso sobre introdução à psilocibina e sua abordagem terapêutica também, que são divididos em 4 módulos que vocês vão adorar. Mas enquanto isso eu vou estar entregando conteúdo para vocês aí, ó, de lambuja para vocês. Muito obrigado, Marciolita. Assista desde o início, que eu acho que você chegou no meio da live. Veja desde o início que tá muito legal essa live, beleza? Maria, seja muito bem-vinda também. Já estamos saindo da live. Beijo no coração de todo mundo. Quem quiser saber mais sobre o assunto, pode me procurar. Estou disponível para explicar sobre psilocibina, sobre microdosagem, sobre macrodosagem, sobre o nosso curso que a gente vai ter falando sobre isso, como usar isso na psicoterapia. Você pode usar isso dentro da psicologia, da psiquiatria, da hipnose. É um recurso maravilhoso e que vai fazer mudanças significativas em sua vida. Paz mental a todos e até o próximo encontro. Até mais, pessoal.